Tá gravando já? Eu voltei aqui para falar sobre crenças. Esse é o livro Crenças, de Robert Dilts, que eu vou fazer o sorteio aqui no final desse mês de fevereiro. O que acontece? Se você curtir esse vídeo, compartilhar, eu acredito que você já vai compartilhar, e o melhor ainda, comentar, fizer um comentário em um dos episódios, qualquer um desses vídeos sobre crenças, você já estará concorrendo a esse livro que eu vou mandar para a sua casa. Dependendo de onde você morar, se for fora, eu preciso ver, se for fora do Brasil, eu preciso ver como faz para poder mandar. O assunto hoje é sobre 3 armadilhas que podem acontecer quando nós precisamos detectar ou identificar uma crença. Então, vamos juntos. Robert Dilts destacou 3 tipos de armadilhas que podem acontecer na identificação de uma crença. Essa pode ser, no caso, a primeira, peixe nos sonhos, como ele chama. O peixe nos sonhos acontece quando o terapeuta, o coach ou a pessoa que está trabalhando o desenvolvimento humano, ela começa a colocar no seu sonho, no seu problema, o problema dela. Então, o exemplo que ele usa é de um psicanalista que sempre identifica peixes. E quando tem peixes no sonho de alguém, aí tem um problema. Então a pessoa precisa de um tratamento, ela precisa de fazer aquela terapia, porque é mais indicada, porque o peixe tem um problema. Ou seja, o psicanalista só consegue enxergar problemas ou trabalhar problemas com peixes. É a velha máxima do Chaves. Eu só conhecia essa com maçãs. Com laranja eu não conheço, sabe? É essa mesma coisa. Então, certos tipos de tratativa, o exemplo que ele usa, quando a pessoa chega e fala, eu sonhei com um avião. Puxa, você sonhou com um avião, mas tem certeza que você sonhou com um avião? No seu sonho não tinha isso, ou aquilo, outro. E ele começa a dar exemplos dentro do sonho da pessoa e começa a fazer a pessoa acreditar que sonhou com algo até chegar num restaurante. Ok, o restaurante serve peixes. Então, possivelmente tinha peixes no seu sonho. Pode ser que sim. Olha, então se tinha peixes no seu sonho, então você tem um problema. E eu posso resolver esse problema. Ou seja, ele moldou o problema da pessoa para que chegasse ali. E isso não é muito bem visto, isso não é muito legal. Afinal de contas, é algo que você sabe solucionar, mas não era o problema que a pessoa estava passando naquele momento. A segunda armadilha que nós devemos fugir é a tentativa de mudar de assunto. Isso acontece quando a pessoa tenta buscar uma razão lógica para aquele acontecimento, para aquela crença ou para o seu comportamento, para a razão da pessoa ser assim. O que acontece é que nem sempre tem uma razão lógica. Muitas vezes não tem essa razão lógica. Então a pessoa quer encontrar ali uma desculpa para si mesmo, para ela poder falar, para ela poder dizer, eu sou assim, dessa maneira, porque por causa daquilo outro. Eu sou assim porque eu sou italiano, por isso que eu falo com as mãos assim. Não, é a mesma razão, é a mesma intuição que nós falamos sobre a crença de identidade. E a pessoa acaba criando essa razão lógica para o seu comportamento. E assim, ela tenta fugir do assunto e falar, isso não vai se resolver mesmo, não vai dar, eu sou assim, então não vai resolver essa situação dessa maneira. A terceira e última é a cortina de fumaça. A cortina de fumaça ocorre quando a pessoa tenta jogar uma fumaça. Sabe o polvo, a lula, que eles jogam uma fumaça e tenta fugir do inimigo? E muitas vezes, quando nós chegamos perto ali de descobrir a crença, de descobrir aquela crença limitante que a pessoa está travada, que está travando ela, a pessoa joga uma bomba de fumaça e foge. Sim, é uma fuga.
uma defesa do seu organismo, do seu cérebro, do seu jeito de ser, e ela tenta colocar ali algo diferente para você. Começa a explicar outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Ela acaba vindo por outro lado e você acaba ficando perdido. Você não sabe o que a pessoa queria, como tratar a pessoa, e você acaba falando, peraí, a pessoa queria resolver, mas não está querendo resolver. A pessoa muitas vezes tem um branco mesmo, some da mente aquilo, e ela esquece que estava trabalhando crenças, por exemplo, e acaba envolvendo outros assuntos que nada tem a ver com aquele que estava em questão naquele momento. Isso nós devemos tomar muito cuidado. Resumindo aqui, então, as 3 armadilhas da identificação de uma crença. A primeira é o sonho dos peixes, o fenômeno de sonhar com os peixes, que nada mais é do que enxergar no outro os seus problemas, aquilo que você gostaria de resolver na outra pessoa. O segundo é a tentativa de mudar de assunto, que é quando a pessoa coloca uma razão lógica para explicar algo que está passando ou o seu comportamento. E a terceira é a fuga, a cortina de fumaça, em que a pessoa joga assuntos aleatórios para evitar confrontar aquele problema, para evitar que se solucione alguma coisa, ou para evitar algumas feridas que estão cobertas há muito tempo. Então, o que você achou de mais esse vídeo, de mais essa explicação sobre crenças? Você pode entrar em contato comigo pelo Twitter do canal, @CoachExpresso. E também você pode entrar em contato lá no CoachCast Brasil e é CoachCast BR em qualquer rede social, tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook. Eu sou Paulinho Siqueira, um abraço a todos e vamos juntos!